Olá pessoal, beleza? Ótimo! Olha só, hoje nós vamos estar falando sobre uma coisa bem legal, sobre um tipo de produção de texto chamado notícias, né? Hoje em dia a gente não tem muito costume de ler jornais, né? Jornais hoje em dia é pouco comprado, poucas pessoas utilizam dele, mas tem algumas pessoas ainda que gostam de pegar, ler jornal, né, e saber das notícias de uma forma diferente, né, onde eu posso pegar e ler, né, tem gente que gosta de manusear o material. E tem gente que já lê notícias pela internet, pelo celular, pelo computador. Então tem vários tipos, várias formas, né, de eu apreciar uma notícia, de saber como está a situação no mundo, certo? Então, só que a notícia, ela tem a sua forma, ela tem a sua estrutura. Então, tem algumas coisas que eu preciso prestar atenção para conseguir construir uma notícia. E vocês têm que prestar bastante atenção, porque vocês vão fazer um trabalho, certo? Já já vai ser mandado para vocês o bilhetinho, né? Mostrando o que vocês têm que fazer. Então, vocês vão fazer um trabalho sobre notícias. Então, vocês vão criar a notícia de vocês ou pegar uma notícia que já está aí e você vai montar, né? Então, você vai poder criar a sua notícia ou você vai montar uma notícia que já existe, né? Que já está feita, certo? Beleza. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a estrutura da notícia, para que serve esse tipo de produção de texto, beleza? Ótimo. Então, vamos lá. A notícia, o que é notícia? Em jornalismo, uma notícia se caracteriza por um texto informativo. Texto informativo é trazer alguma informação, né? De interesse público, né? Interesse da população, de todo mundo, que narra algum fato recente ocorrido no país ou no mundo, e cujo conteúdo é constituído por um tema político, econômico, social, cultural, educacional, vários tipos, né? Então você pode montar uma notícia baseado em várias coisas. Você pode montar a notícia sobre a política, sobre a economia, né? Economia é dinheiro no país, né? Como está a situação econômica do país, né? Desemprego, né? Salário. Então, tudo que fala de dinheiro envolve dinheiro, trabalho, é economia, né? Social, cultural, né? Educacional, segurança pública, transporte. Então, a notícia tem muitos temas em que você pode montar uma notícia, tá bom? Beleza. Então, no livro de vocês, na página 29, explica um pouquinho. Ela fala o seguinte: notícia é um texto jornalístico que tem a finalidade de divulgar fatos relevantes e interessantes da população, né? Porque a gente, para estar mais informado, a gente precisa que alguém que saiba trabalhar com isso, né? Que são os jornalistas, os repórteres, né? Os editores. Então, todo o pessoal tem uma equipe, né? Montando toda a reportagem. Então, a gente vê aqui, ó, um pedacinho do jornal. Para eu montar uma reportagem dessa, eu preciso de uma equipe, né? Para que a gente veja os pontos principais, o que deve colocar, o que não deve, o que é importante, o que não é. Então, não é fácil, né, você montar uma notícia, porque você precisa ser certinho, né? Porque a notícia, você não pode colocar notícia falsa, né? Que é chamar de fake news, né? São as notícias falsas, muito perigoso isso, você montar notícias falsas, que a pessoa pode ir até presa, né? Responder processo. Então, tem que cuidar direitinho para fazer uma notícia bem legal e verdadeira, né? Não pode fazer notícia falsa, até porque você está falando de alguém ou de alguma coisa, né? E aí é composto de título e de parágrafos. O primeiro, né, que é o título, apresenta a informação mais importante. Então, beleza. Já nós vamos falar sobre a estrutura, né? Então, aqui nós estamos vendo um exemplo. A primeira coisa que a gente lê é o quê? O título, claro que é o título.
Então o título ele tem que ser assim um pá, né? Uma coisa importante para que o leitor queira ler a notícia, né? Então tá aqui, pirataria, informática aumenta em Portugal. Então, um título, né, que já vai me dizer muita coisa. Eu já sei que é pirataria na área de informática, né? E tá aumentando lá em Portugal, certo? Então eu tenho aqui um título. Geralmente, embaixo do título tem uma pequena linha, né, ou duas linhas, né, menorzinha embaixo, certo? E aí depois, que é chamado de linha fina, certo? Umas linhazinhas que vem embaixo. Já a gente vai ver outros exemplos também. Depois nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo, certo? O primeiro parágrafo é o mais importante, é o tchan da notícia. Tô falando aqui dessa parte aqui de baixo, certo? Claro que o título é o mais importante. Mas quando eu começo a escrever, o primeiro parágrafo tem que ser aquele que mais vai chamar a atenção do leitor, certo? Então, o primeiro parágrafo no corpo da notícia, ele é o mais importante, certo? Então, vamos lá. Então, olha só, a estrutura da notícia. Nós temos o título, né, que serve como um complemento principal, né? Nós temos o primeiro parágrafo, né, que é a principal e mais relevante informação. Então, o primeiro parágrafo, eu tenho que colocar a coisa mais importante, a informação mais importante, para que a pessoa tenha vontade de continuar lendo a minha notícia, né? Aí eu tenho o corpo da notícia, que aí eu vou escrever sobre o que aconteceu e tal. E as imagens, né? As imagens, imagens ou fotos, né? Elas vão o quê? Representar a notícia, né? Então, aí as imagens sempre tem uma legendazinha embaixo, né? Explicando que foto é aquela, né? O que imagem é aquela. Então, nós temos o roteiro da notícia. No roteiro é o seguinte, o que, né? O fato, a ação, o que aconteceu. Nós temos quem são o quê? São os personagens, né? Nós temos como, o modo que se desenrolou o fato, como aconteceu, né? Quando que aconteceu? É agora? Isso é uma notícia antiga, né? Ou uma coisa que aconteceu no passado e agora eles estão investigando, né? Em que momento aconteceu essa notícia, né? É o lugar que vai acontecer, né? Está previsto para acontecer tal coisa em tal lugar, né? O foguete lá da NASA, ele vai subir até os ares, né? Em tal dia. Então, grande notícia, né? Por que dessa notícia? Qual a razão, o motivo que aconteceu aquilo dali, né? E por isso, né, que é o resultado, a consequência, certo? Claro que nem sempre você vai usar tudo isso daqui, né? Mas isso aqui são as coisas mais importantes para quando você está pensando em elaborar uma notícia, tá bom? A estrutura, então, da notícia, né, como nós já falamos, certo? E aí, então, o que acontece? Vocês vão estar respondendo as páginas 26 a 29 do livro, tá bom? 26 a 29. E aí vai ter uma notícia. Vai ter a notícia aqui, ó. Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro, certo? Então, aqui tem uma notícia. Então, olha só. O que acontece? O trabalho de vocês vão montar uma notícia. Vocês vão criar ou vai pegar alguma notícia que já tem. Por exemplo, nós temos aqui, ó. Temos o título, animais ajudam a tratar crianças com câncer. E aqui, ó, nós temos aqui a linha fina, né? Que é um pequeno trechinho, como se fosse um segundo títulozinho, né? Só que explicando um pouquinho melhor, né? Visitas de cães a hospitais melhoram pressão e ansiedade dos pacientes, diz estudo americano, né? Então, o que a gente percebe aqui na notícia, sem ler a notícia, o que eu já sei? Que esses animais aqui, quando vão visitar, as crianças ficam mais alegres, né? Mais felizes, não ficam tão tristes, ansiosas, com medo, né? Então, os animais, eles trazem alegria, né? Então, nós temos aqui o John, ó, nós temos a foto, o John é o cachorro, tá?
nós temos o John. Aqui é a Daniela, né? Daniela paciente. E aqui o John, ele é um cachorro que já é preparado, né? É o amigo terapêutico. Ele já é preparado para ajudar essas crianças que estão nessa situação, certo? Então, olha que notícia bem legal, né? Então, tem o título, tem a linha fina, o primeiro parágrafo, que é o mais importante, parágrafo bem legal, e aqui o corpo do texto. A imagem sempre tem uma legendazinha, uma letrinha pequenininha, explicando o que é isso, o que tá na imagem, né? Explicou o nome do cachorro, a raça dele, o que ele faz, é amigo terapêutico. Aqui do lado tem o nominho dela, né? Então, a imagem, você tem que colocar uma legenda assim, explicando o que a imagem é essa, né? Se, por exemplo, aconteceu alguma coisa com a pessoa, né? Tem a imagem, a foto daquela pessoa, né? Aí tem o nome daquela pessoa do lado, né? Que, por exemplo, no livro de vocês, ó, tá vendo? Tem imagem aqui que é o primeiro carro voador, né? Começa a ser vendido em outubro, né? Tem a notícia aqui. Aí tem a foto dele, né? E embaixo tem aqui o Terrafugia Translation. Carro voador foi desenvolvido dentro do MIT, né? O MIT é Instituto de Tecnologia em Massachusetts, Universidade Norte-Americana, né? Então, lá nos Estados Unidos foi criado esse carro aqui. Essa notícia foi em 2018 que foi publicada essa notícia, né? Então, olha que legal. Então, nós temos o título, nós temos a linha fina, nós temos a imagem e embaixo nós temos uma legenda. E aqui nós temos o corpo do texto, né? O primeiro parágrafo, né? Que é o mais importante, ele você vai explicar bem o que aconteceu e depois os outros vai detalhar as coisas que aconteceram, tá bom? Então, quando for o bilhetinho para vocês, vai estar lá o exemplo explicando direitinho o que vocês têm que fazer, tá beleza? Então, façam atividade, vou voltar lá, ó, façam atividade, página 26 a 29, e o trabalho que tá lá com a data que também vai ser entregue, tá bom? Vai ter o dia que vai ser enviado o trabalho, e vocês têm uma semana para fazer a atividade e mostrar, tá bom? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos, faça atividade, é bem legal, né? Você vai se sentir um jornalista, né? Um escritor. Olha que cargo importante, tá vendo? Maravilhoso, tenho certeza que sim, tá bom? Então, aproveite, explore o conhecimento. O legal é você criar, né? Produção de texto é legal quando você cria, né? Inventa uma notícia, né? Uma notícia bem legal aí, tá bom? E eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!